Naquela noite, cheguei ao quarto do padre por volta das 21 horas. O padre já estava na cama. Na cela estavam outras pessoas que saíram à minha chegada. Das 21 à meia-noite, o padre Pio chamou-me 5 ou 6 vezes. Perguntava-me as horas. Não dava sinais de ter chegado ao fim da vida. Pelo contrário, parecia mais sereno do que nas outras noites. Estava mais recolhido. Tinha os olhos a lacrimejar, mas isso acontecia com frequência. Rezava continuamente. À meia-noite pediu-me muito agitado, quase como se receasse a minha resposta negativa. Podes ficar comigo, meu filho? Respondi-lhe que sim. De um modo geral, sentava-me na poltrona, mas naquela noite o padre quis que eu pegasse na cadeira e me sentasse ao lado da sua cama. Tomou a minha mão entre as suas e apertou-ma com força. Tremia como uma criança cheia de febre. Da meia-noite à 1, perguntava-me as horas a intervalos de 2 ou 3 minutos. Parecia que tinha um encontro marcado e que estava impaciente pela chegada desse momento. Os seus olhos choravam, mas com serenidade, e eu limpava-lhes. Por volta da 1, perguntou-me: ouve lá, já disseste a missa? Padre, ainda é cedo para a missa, respondi. Ele acrescentou: esta manhã vais rezá-la por mim. Pouco depois, quis confessar-se. Eu não era o seu confessor habitual, mas já o tinha confessado várias vezes. No fim, pediu-me que lhe renovasse o ato da profissão religiosa. Este pedido fez-me imediatamente estremecer, porque é nosso costume fazê-lo sobre o leito de morte. Satisfiz o seu desejo e depois o padre disse-me: meu filho, se o senhor me chamar hoje, pede perdão por mim aos confrades, por todos os incômodos que lhes causei. Pede-lhes também uma oração pela minha alma. Eu repliquei: estou certo, padre, que o senhor vos fará viver ainda muito tempo. Mas, se estiver certo o que dizeis, peço-vos uma última bênção para os vossos confrades, filhos espirituais e doentes. Sim, disse ele, abençoo-os a todos. Pede ao superior que seja ele a dar por mim essa bênção. Passava pouco da 1 quando o padre Pio me disse: não estou respirando bem na cama, ajuda-me a levantar-me. Insisti para que ficasse estendido, mas depois satisfiz a sua vontade. Ajudei-o a vestir-se, foi até o lavatório e molhou o rosto com água fria. Alisou a barba e sentou-se na poltrona. Finalmente disse-me: olha só para o céu, está cheio de estrelas. Pois está, respondi. Então vamos sair, sugeriu. Levantou-se sozinho da poltrona. Endireitou-se completamente, coisa que não fazia há anos. Aproximei-me para o amparar, mas apercebi-me com grande surpresa que ele não precisava disso. Caminhava direito e ágil como um jovem. Nunca na vida o tinha visto tão belo e ligeiro. Saiu para o corredor, aproximou-se da porta da varanda e acendeu a luz com as suas próprias mãos, coisa que nunca fazia. Quando já estávamos sob o céu estrelado, olhou à sua volta absorto, quase luminoso. Esteve alguns minutos em contemplação silenciosa, depois sentou-se na poltrona. Geralmente, das outras vezes, quando estava na varanda, mantinha-se em oração. Naquela noite, fixava um ponto preciso da varanda, aquele em que mais tarde, depois da sua morte, seria colocado seu corpo. Passados cerca de 10 minutos, começou a empalidecer. Aproximei-me para o ajudar a levantar-se e apercebi-me que se tinha tornado muito pesado. Já não tinha energia para se aguentar de pé e eu não conseguia ampará-lo.
Corri para buscar a cadeira de rodas. Chegados ao quarto, consegui sentá-lo na poltrona com esforço. Até aquele momento, não me passara pela cabeça que o Padre Pio tinha chegado ao fim de seus dias, mas, já na poltrona, notei como empalidecia ainda mais, enquanto seus lábios se tornavam azulados. Assustei-me. Ele repetia, Jesus, Maria, com uma voz cada vez mais débil. Lembro-me de um pormenor que nunca contei a ninguém, a não ser aos meus confrades, porque era muito delicado. Na parede, defronte da poltrona, o Padre Pio tinha um retrato de sua mãe. Fixando o retrato, perguntou-me, quem está ali naquele retrato? É a vossa mãe, repliquei. Eu estou vendo duas mães, retorquiu ele. Pensei que a visão lhe estivesse a falhar. Aproximei-me do quadro e disse ao Padre Pio, vede, padre, isto é o quadrinho com o retrato de vossa mãe. Estas aqui são outras fotografias. O Padre Pio fixou-me no rosto e retorquiu. Não te preocupes, eu vejo muito bem. E estou vendo duas mães. Compreendi então que a outra mãe era Nossa Senhora. Insisti para que ele me a descrevesse de forma mais detalhada, mas o padre recusou-se a responder. É opinião muito corrente que o Padre Pio via Nossa Senhora com frequência. Eu só posso testemunhar que a sua forma de rezar, quando se encontrava sozinho e não se sentia observado, era muito estranha. Falava com uma pessoa que tinha à sua frente. Observei-o às escondidas algumas vezes, e de cada uma delas escutei conversas maravilhosas entre o padre e a Virgem Santíssima. Quando percebi que as forças estavam prestes a abandonar o Padre Pio, fiquei preocupado e aproximei-me da porta para ir chamar alguém, mas ele disse, não incomodes ninguém. Fiquei ainda alguns minutos, mas depois decidi sair. Chamei Frei Guglielmo, telefonei ao Dr. Sala, seu médico assistente, e aos 2 médicos que estavam de serviço na Casa Alívio do Sofrimento. Chamei o Padre Superior e acordamos também os outros confrades. Os médicos, que tinham acorrido imediatamente, tentaram administrar oxigênio ao padre para lhe conservar a vida. Deram-lhe algumas injeções, mas todos os esforços foram inúteis. O Padre Pio morreu às 2h30, sem um sobressalto, sem a mínima respiração arquejante. Apercebi-me que tinha falecido por ter reclinado a cabeça sobre o ombro e ficado imóvel.